Eu tenho visto uma geração muito imatura. Não é que nunca existiu imaturidade, sempre existiu. Mas a nossa geração está extremamente sensível, hipersensível, desequilibrada em todos os sentidos da palavra, em muitas áreas da vida. E eu não vejo muita maturidade, nem nas conversas, nem nas reações, mesmo que a provocação tenha sido forte. Nas entrevistas na TV, na política, em podcasts, parece que a maturidade virou um diamante precioso que quase ninguém consegue ter. Qual é a sua visão sobre maturidade? Um artigo de luxo, né, Tiago? É. Primeiro que maturidade ela tem a ver com tempo cronológico. A gente acha que é possível ser maduro a partir de uma perspectiva e não funciona assim. O nosso cérebro, fisiologicamente inclusive, ele só termina a sua formação fisiológica e física aos 21 anos. Então, é até não esperado que alguém não tenha todas as condições daquilo que a gente chama de maturidade antes disso. Então, para começar por aí. Mas talvez a sua pergunta seja muito mais relacionada a pessoas acima de 21 que continuam imaturos. Também. Maturidade tem muito a ver com equilíbrio e com não fugir daquilo que a gente determinou para a nossa própria vida. Mas principalmente equilíbrio. Para mim, imaturidade tem a ver com desequilíbrio. Então, eu percebo nos negócios, na vida, nas crenças, as pessoas extremamente fora do próprio eixo. Então, assim, maturidade tem a ver com equilíbrio. O que você determinou para a sua vida? O que você determinou para os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Isso está andando de acordo com o que você percebe, do que você determinou? Então, tem gente muito desequilibrada nesse sentido. Então, maturidade tem a ver com isso. Com a gente olhar para a nossa vida, para a perspectiva que a gente está vivendo e entender se isso está dentro daquele parâmetro que a gente se determinou. Então, você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo aí bastante simples e eu gosto muito de fazer isso, que eu acho que exemplos práticos eles ilustram. No trânsito. Inúmeras situações vão ocorrer sempre. Você não espera você viver uma fantasia de o melhor trânsito, a melhor situação. Vai ocorrer gente que vai te ultrapassar, gente que vai te xingar, e gente... O que eu deveria... Uma pessoa madura no trânsito vai fazer? Ela vai entender para onde ela quer ir, ela vai entender de que forma ela quer chegar e como que ela vai reagir a inúmeras situações. O que seria imaturo? E aí a gente vai ver isso o tempo todo. O cara te ultrapassa, você quer correr para ultrapassar ele, para mostrar para ele que você é mais forte, que o seu carro é melhor, ou você xinga, ou você fecha, ou você corta. Em situações extremas você briga, em situações mais extremas você até mata. E eu tô dando Ou é morto. Ou é morto. E eu tô dando um exemplo só, mas a gente pode pegar isso, por exemplo, em empresas. Existem líderes extremamente imaturos. Então, por exemplo, numa empresa, primeiro você precisa entender qual é o seu lugar e o que é esperado de você. Então, por exemplo, um CEO, ou um gerente, ou um diretor, o que é esperado de você? Eu não posso confundir ali as emoções e entender o papel que eu estou desempenhando. Então, o que não é maduro numa situação dessas? É eu entrar numa situação de ego, de disputa, de levar para o pessoal aquilo que os meus liderados estão fazendo ou cometendo. Eu comparo a liderança da empresa muito parecida com paternidade e maternidade. Então, também um exemplo de maturidade, ser maduro ou ser imaturo. Eu gosto de um exemplo que aconteceu uma vez na minha família. Era meia-noite e os meus filhos, um tinha 8 na época e a Bia tinha 2. O Tomás começou a correr atrás da Beatriz e ela, olhando para trás para ver se ele estava vindo, ela acertou a cabeça na quina da parede. Abriu e o sangue desceu. Uma criança de 8 e uma de 2 não tem nem idade cronológica para ser maduro. Claro, eles se desesperaram. Ela com a dor, ele com a cena. Ele falou, nossa, matei minha irmã. Quando meu esposo viu ela chorando, ele chorando, o sangue, ele começou a ficar branco e querer desmaiar. Falei, peraí. Larguei os meninos ensanguentados, gritando, estribuchando, levei ele pro banheiro, falei, senta aí. Minha mamãe, tu, papai. Nós precisamos assumir o nosso lugar aqui agora. Alguém aqui tem que brincar de ser o adulto da cena. Se nós nos desesperarmos aqui também, como é que nós vamos resolver o negócio? Eu preciso ir lá acudir o sangue, você precisa ir no vizinho pedir ajuda, que no dia nós estávamos sem carro. Então, maturidade é você entender o seu lugar, a sua missão, o que é esperado de você e ter equilíbrio, ainda em situações adversas. Talvez a grande prova de maturidade é em situações
adversa, porque ser maduro aqui, ó, tá simples. Eu quero ver você ser maduro numa cena onde é esperado de você que você pense. Se eu fosse falar isso em neurociências, eu dizia que a pessoa madura, ela vai viver no córtex pré-frontal, na área do raciocínio. A pessoa imatura, ela vive na amígdala, na emoção. Emoções são maravilhosas, mas elas são perigosas, elas nos desequilibram. Então, talvez isso seja maturidade. Em cima do que você falou, por exemplo, que maturidade é você saber quem é você, o seu lugar. Você acha, então, que muitos casamentos acabam não por problemas sérios, mas por imaturidade? Por exemplo, o homem casa e quer continuar sendo um menino, um moleque, quer continuar levando vida de solteiro, ou dar mais atenção para os amigos, ou tá mais preso aos pais do que agora a família que formou. Eu vejo problemas desse tipo. Eu imagino que isso deve ser um problema nacional, né? ou geral, porque eu já atendi muitos casos de pessoas que perderam algo tão precioso que é formar uma família. Não foi por um problema sério, que também acontece, mas por imaturidade. O acúmulo de maturidade vai fazer um dos dois desistir. Seria isso? 100%. Eu posso te dizer que quase 100% dos casos. Em consultório, quando eu atendia casais, dificilmente um casamento terminava, por exemplo, por adultério ou situações graves. Eles conseguiam lidar com isso, conseguiam se perdoar, conseguiam conversar. A grande maioria dos casamentos acabam exatamente por imaturidade. E aí esbarra naquilo que nós falamos no início. Imaturidade é você não saber o seu lugar e saber o que você precisa fazer. Você foi muito feliz no seu exemplo. O que é esperado de um homem casado e de uma mulher casada? Se isso estiver muito definido e muito claro, dificilmente esse casamento acaba. Aliás, eu vou voltar ainda um pouquinho na frase, né? Nem o que é esperado de um homem casado, o que é esperado de um homem. Aliás, se tem uma crise que a humanidade vive atualmente, é sobre papéis. E quando eu falo homem e mulher, eu não estou falando de condição sexual. Eu estou falando de condição biológica. Eu estou falando de biológico. O que é esperado de um homem? Então, inclusive, antes de você ser casado, primeiro você precisa entender o que é esperado de um homem. E aí, posterior a isso, o que é esperado de um homem casado? Então, eu recebia, por exemplo, no consultório. Minha esposa não me dá liberdade, minha esposa implica muito comigo. Eu falava, me fale um pouquinho sobre o que ela está implicando. E aí ele me trazia cenas de um homem solteiro. Aí eu falava, querido, você precisa se decidir. Você decidiu por ser casado. Então, você precisa ter um comportamento de homem casado. Não dá para reivindicar questões relacionadas à sua vida de solteiro. A mesma coisa ocorre com as mulheres. Mulheres que querem ter comportamentos de vida de solteiro. E aqui não estou falando de princípios morais. Estou falando de princípios éticos. Ninguém te obrigou a casar. Foi uma escolha. Só que antes de você escolher, você sabia o que você estava fazendo? Porque o casamento ele tem alguns princípios que são inegociáveis. E um deles é parceria, todas essas coisas. Então, eu tenho um livro que eu estou lançando agora, depois eu vou te dar de presente, chamado Jogo da Vida, que eu explico o seguinte, ó, o futebol, por exemplo, como qualquer esporte, é um jogo que tem regras. Você não vai conseguir jogar do seu jeito. É sobre isso. Não, eu quero jogar futebol colocando a mão na bola. Vai ser falta, vai ser... eu quero correr na frente do zagueiro, vai ser impedimento. Ou seja, você pode ser o Cristiano Ronaldo, se quebrar a regra, tá fora. E na vida a gente quer quebrar as regras. Se eu vou casar, mas vou viver na regra que eu quero. Exatamente. Né? Meu corpo, minhas regras e do jeito que eu quero. O problema é que, como a vida também é um jogo, quebrou a regra tem consequências. Uma separação, é uma depressão, é uma solidão e coisas desse tipo. Perfeito. Agora, em cima do que você está falando, eu lembrei aqui do caso de um colaborador, que eu não vou dar o nome dele por questões éticas, mas ele está aqui, que, por exemplo, ele não tem maturidade para entender que quarta-feira não é sexta-feira, Teixeirinha. Ele acha que é, e quarta ele já começa a faltar. Uma loucura. Não, uma loucura. Ele volta na segunda arrebentado, todo despeiteado, chega aqui desorientado para o Café com Destino, e quarta... Né? Agora, vai falando sério, e pessoas que vão trabalhar, são colaboradores numa empresa, num projeto, e não querem, ou por falta de maturidade, ou por qualquer outro motivo que você nos explique profissionalmente, elas têm problema em lidar com liderança. Às vezes porque tiveram problema com o pai e não querem respeitar o líder. Querem fazer do jeito delas, sendo que tem pessoas que pagam aquela estrutura ali, ela quer que seja do jeito dela.
E o pior, ainda arranja confusão com todo mundo. Tá ali para trabalhar e só acaba atrapalhando. O que seria isso, além de maturidade? Que maturidade é, né? Não dou nomes, porque eu não gosto de ser processado, você sabe. Tudo bem. Eu não tenho... Posso dar o nome? Dá o nome baixinho. De novo, esbarra a imaturidade e a forma com que essa geração está sendo criada, né? E sendo conduzida. É impossível não dizer isso. Eu acho que a minha geração e a sua, nós tivemos alguns princípios que eram muito inegociáveis. E um deles foi hierarquia. Regras claras. E a gente entendia que na nossa casa tinha um pai, tinha uma mãe, tinha quem mandava, tinha quem obedecia. Os nossos pais não negociavam isso. Eles não estavam muito preocupados se você amava. Eles estavam preocupados se você respeitava. Ou se você ia ficar feliz ou triste com a decisão E, dele. por consequência, se amava, porque só se ama quem se respeita. Então, e se você ia ficar feliz ou triste? Exatamente. Seu pai não perguntava se você gostou do que ele decidiu. Não. Ele só decidia. Eu não era consultado, ele só recebia a decisão. Então, a gente vem de uma geração que não aprende autoridade em casa. Não aprende quem manda, quem obedece, quem dita as regras. E aí ela vem para a empresa na mesma perspectiva. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo foi muito engraçada. Eu perguntei a agenda do podcast do mês, né? Ela falou assim, ué, mas você não lembra da agenda? Eu falei, Anjo, eu já te pago para isso. Se eu tivesse que lembrar tudo, eu não precisava de você. Se eu tivesse que lembrar tudo, você seria dispensável. Então, assim, até o que você vai dizer, você precisa pensar. Para. Assim, isso na minha casa foi muito claro, até porque meu pai era militar. É o meu também. Então, assim, isso nós aprendemos de forma muito... E aí vem essa geração para a empresa, ela entra repetindo o modelo que ela vivenciou na casa dela. Um modelo sem hierarquia, um modelo onde ela desejava, um modelo onde ela escolhia, um modelo onde ela era consultada. Raramente eu saía para comer fora, porque a gente não tinha muito dinheiro para isso, meus pais. Mas quando saía, a gente não escolhia nem o que ia comer. O cardápio era determinado pelos meus pais. Claro. Hoje os pais são reféns dos filhos. Eles perguntam para os filhos, nós vamos comer onde? O filho decide até o restaurante. E aí, meu amor, E se tirar o celular da mão é um escândalo. Você não tem senso crítico? Todo mundo começou a falar do Tiago, eu vou falar também do Tiago. Efeito manada. O mínimo que se espera de um ser humano maduro, e aí a gente volta para o ponto A lá da nossa entrevista, é que a gente tenha personalidade. É que eu não reaja de acordo com o meu ambiente, porque senão nós vamos viver na barbárie. Daqui a pouco alguém começa a matar e está todo mundo matando. Alguém começa a falar mal, está todo mundo falando mal. Alguém começa a vaiar, todo mundo vaia. Eu teria muitos exemplos para falar sobre isso, porque eu acredito que a maioria das pessoas, por não construir esse pensamento crítico, essa personalidade, sabe, a maioria das pessoas não tem autoconhecimento, que é um assunto que eu quero que você aborde. Assim, quem eu sou, quais são as minhas fortalezas, minhas fraquezas, o que eu posso, o que eu não posso, o que tem a ver com a minha identidade e o que eu tenho que negar, apesar de financeiramente ser interessante, mas não é para mim, ou porque não bate com meus valores, ou porque mancha quem eu sou, não tem a ver com quem eu sou, com quem eu acredito. Então a gente está numa geração frágil, porque tudo que você está explicando, deveria ser assim, é ótimo, mas para ser assim a pessoa tem que ter personalidade. A maioria não tem. Não pode ir com a manada, a maioria vai. Por exemplo, tem época de política. Por que você acha que um político até paga para sair em primeiro lugar nas pesquisas, se não é verdade, se ele não está em primeiro lugar nas pesquisas? Por que você acha que isso acontece? Exatamente. Porque o público, em geral, vai votar em quem está em primeiro. Ele sabe que vai levar essa manada com ele, né? Porque muita gente está só esperando. É o quê? Para bater, eu bato. É para votar, eu voto. É para fazer o quê? A maioria das pessoas precisam de alguém dando um comando. Elas não têm essa autoliderança. Então, já que a gente entrou nesse assunto, fala um pouco sobre essa questão de autoconhecimento, autoliderança, até que ponto isso é necessário para o ser humano ter identidade, ter sua própria personalidade. É mais do que importante, é imprescindível, né? Eu falo que o nosso grande desafio nessa vida é nos conhecer. No Oráculo de Delfos tem lá a frase, né? Imagina, Oráculo de Delfos. Talvez fosse o monumento mais importante da antiguidade. Ele podia ter qualquer frase lá. E a frase que ele tinha é: conhece-te a ti mesmo. A Bíblia vai falar sobre isso também o tempo todo. Sobre esse esforço que a gente precisa ter em se conhecer. Se tem um tempo que a gente deveria gastar na nossa vida, é sobre olhar para nós. Nós somos um território com muita potência, desde que eu conheça esse território. Porque à medida que eu conheço, eu vou tomando posse.
Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.